E se a gente pudesse voltar no tempo, apertar um botão e viajar 100 anos direto para o Brasil de 1924? Imaginem só, conhecer a época dos nossos avós, bisavós, sentir o gostinho de como era a vida nesse Brasil que já não existe mais. O país estava mudando pra caramba, gente. Do campo pra cidade, da política à cultura, era transformação pra todo lado. Preparem-se para conhecer um Brasil a todo vapor. Como era o Brasil de um século atrás. Um país ainda cheio de roças, com a maioria da população vivendo no campo. O café, era o carro-chefe da economia. Mas a indústria dava seus primeiros passinhos, sabe? E as cidades cresciam num piscar de olhos, cheias de gente em busca de uma vida melhor. Mas nem tudo eram flores, viu? As diferenças entre ricos e pobres eram enormes. Um abismo. Uma elite poderosa e privilegiada de um lado, e uma multidão de trabalhadores batalhando para sobreviver do outro. Nessa viagem ao passado, vamos fuxicar tudo. A política, a economia, a cultura, o dia a dia do brasileiro lá em 1924. Como eles viviam, trabalhavam, se divertiam, conversavam. É como folhear um álbum de família cheio de histórias. E o mais legal é comparar o passado com o presente, entender de onde vieram as mudanças que fizeram o Brasil ser o que é hoje. Pelo caminho, vamos cruzar com figuraça, ouvir histórias de arrepiar e esbarrar em problemas que, acreditem, ainda dão o ar da graça nos dias de hoje. Entrem nessa máquina do tempo com a gente e vamos desvendar os mistérios e as maravilhas do Brasil de 1924. O ano era 1924. O Brasil vivia a tal da República Velha, dominada por São Paulo e Minas Gerais. Era a época da política do café com leite, onde os barões do café paulistas e os fazendeiros mineiros se revezavam na presidência. Parecia até rodízio de pizza, só que quem comia melhor era sempre a mesma turma. Essa elite mandava e desmandava no país, sem dar muita bola para o povo. E as desigualdades, meu amigo, essas eram de doer. De um lado, a riqueza, o luxo, os banquetes, as viagens para a Europa, era a mordomia que não acabava mais para a elite. Do outro lado, a pobreza, a falta de tudo, educação, saúde, dignidade. Era o povo carregando o piano, como se dizia antigamente. Não demorou para o caldo entornar. Movimentos sociais, como o tenentismo, começaram a desafiar o sistema, denunciando a corrupção e a falta de democracia. O Brasil de 1924 fervilhava. Era como uma panela de pressão prestes a explodir. A República Velha já não se aguentava em pé, e as próximas décadas trariam mudanças profundas para o país. Enquanto a elite fazia festa para o centenário da independência, a realidade do povo era bem diferente. Crise econômica e um futuro incerto. Mas, em meio a tantas dificuldades, a semente da mudança já estava plantada, esperando o momento certo para florescer. As cidades brasileiras, principalmente o Rio de Janeiro e São Paulo, pareciam que tinham tomado café da manhã de obra. Era gente chegando de todo canto, um verdadeiro formigueiro humano. Inspiradas nas grandes cidades europeias, as autoridades investiam em modernidades, avenidas largas, bondes elétricos, prédios imponentes. Parecia que o Brasil queria mostrar que também era moderno. Só que, como diz o ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. As cidades não estavam preparadas para tanta gente chegando de uma vez só. Faltavam moradias, saneamento básico, infraestrutura, era o caos. Enquanto a elite curtia seus teatros, cinemas e cafés elegantes, a população pobre se espremia em cortiços e favelas, que começavam a pipocar nos morros. As cidades de 1924 eram a fotografia das contradições do Brasil. Modernidade e pobreza extrema dividindo o mesmo espaço. Mas, mesmo com tantos problemas, as cidades tinham uma energia vibrante. O comércio bombava, novas tecnologias chegavam, as ideias fervilhavam. Era um caldeirão cultural e político a todo vapor. A cultura brasileira estava fervendo. Era como se alguém tivesse colocado açúcar na panela e o doce tivesse ido pro ponto. As tradições do interior se misturavam com as novidades que chegavam de fora, criando uma mistura única e deliciosa. O samba, que nasceu nos morros cariocas, começava a ganhar o gosto do Brasil, se tornando símbolo da nossa musicalidade. Enquanto isso, a elite, sempre ela, preferia os ares europeus, importando modas, livros e costumes. O cinema, ainda bebezinho, já fascinava as multidões com suas histórias emocionantes e truques de imagem. Os teatros viviam lotados, com peças nacionais e internacionais, mostrando a efervescência cultural da época. E a Semana de Arte Moderna de 1922, mesmo criticada por alguns, plantou a sementinha de um movimento que revolucionaria a arte brasileira. Pintores, escultores, escritores, músicos, todos querendo criar uma arte genuinamente brasileira, inspirada nas cores, formas e sons do nosso país. E o rádio começava a chegar nas casas, abrindo uma janela para o mundo e novas formas de entretenimento.
Era uma época de descobertas, em que a cultura brasileira se abria para o novo, sem nunca perder de vista suas raízes.